Mas vocês podem perceber que muitas vezes, se a gente fica muito tempo sem rezar, a gente está sentindo um mal-estar, está faltando alguma coisa, a gente não sabe o que é. É algo morrendo de fome e a gente não está sabendo, né? O que nós vamos realizar aqui hoje é os dois primeiros pedidos, a consagração e o terço. E é aí que o Papa João Paulo II pediu, quando coroarem Nossa Senhora, estarão fazendo comigo a sua consagração. Porque quem coroa uma rainha já está dizendo, eu amo e quero servir. Então, para nós, essa coroação é uma forma de nos entregarmos Jesus pelas mãos de Maria, né? Quando eu coloco o texto na mão de Nossa Senhora, aí já estou dizendo assim, é o segundo pedido de Nossa Senhora, de rezar o terço, todos os dias, não é isso? Do mês de? Todos os meses. Ah, não cai mais não, né? Aprendeu a lição, né? Então, quando nós fala assim, todos os dias, ela quer dizer o seguinte, olha, tenha uma oração perseverante, né? Porque o importante da oração é você ter uma oração perseverante. Você tem muitas orações que muitas vezes são temporárias, lá, com o Frei Gilson, né? A quaresma de São Miguel, de madrugada, é bonito. 40 dias, nossa, 40 dias e tal, mas acabou, né? Agora tem que ter aquela oração que é perpétua, todo dia você vai rezar, né? E tem muitos santos que dizem o seguinte, olha, você pode fazer várias promessas, a mulher é milagrosa, no céu de Fátima, novena de Natal e tal, mas você tem que ter uma oração, nem que seja pequena, né? Que você todo santo dia você exerça aquela oração, né? Pode ser uma oração voluntária, que você faz todo dia, pode ser uma oração repetitiva, que é a que a gente faz, que é o texto, no caso, meditando alguns mistérios, né? Então, a oração é necessária todo dia. Por que a oração é necessária todo dia? É simples a explicação. Uma vez eu nunca tinha pensado nisso, né? Uma coisa muito simples. Todos nós somos seres humanos, não é isso? O que nós precisamos para viver? Ar, também, oxigênio, isso. Mais alguma coisa? Alimento, pronto, né? E alimento tem que ter tudo, né? Água, tudo. Então precisamos nos alimentar, o nosso corpo, né? Para poder estar, né? De pé, né? Tá do saco vazio não está em pé, tem que comer para poder estar aqui hoje. Senão a gente não, né? Não estuda, não faz nada, nosso cérebro cai e acaba morrendo. Então precisa de alimento nosso corpo. A alma precisa também de alimento, precisa também de ar, de oxigênio, né? E qual é o alimento da alma? Qual é o oxigênio da alma? É a oração. Então, você rezando, você alimenta na alma as virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Então, se todo dia, é que como a alma ainda é muito transcendental, a gente não vê, então ela fica muito assim fora do nosso alcance. Agora, no momento, é mais só o físico mesmo, né? Que a gente quer comer e tal. Mas vocês podem perceber que muitas vezes, se a gente fica muito tempo sem rezar, a gente está sentindo um mal-estar, está faltando alguma coisa, a gente não sabe o que é. É algo morrendo de fome e a gente não está sabendo, né? Aí, de repente, quantas vezes eu vi isso? A pessoa fala assim, nossa, eu fui na missa, me senti bem, não sei o que, eu fui se confessar, nossa, me senti uma coisa boa, uma alegria e tal. Né? Eu vou pegar um caso que eu me lembrei agora, nesse instante, de um colega meu. Quando eu tinha 13 anos, que não faz muito tempo, né? Eu trabalhava no supermercado. Lá no Paraná, a gente, naquela época, 13 anos, já tinha até carteira assinada. 13 anos, a gente já se sentia homem já, né? Hoje em dia, desculpa aí, hoje em dia o pessoal, às vezes, com 20 e poucos anos, 30 anos, já se acha só videogame, né? Não quer nem... Mas a gente já se sentia homem. Agora isso é importante, tem carteira assinada, vou trabalhar, vou sustentar a casa, vou ajudar isso, né? Com 13 anos, já achava um homem feito, né? E ainda ficava contente quando alguém lhe chamava com 13, 14 anos de senhor. Eu às vezes chamava, ei senhor, opa, né? Bom, o fato é que tinha um colega meu que trabalhava comigo, né? E ele via que eu estava com um terço, né? Ele não ficava com o terço assim, porque tinha um uniforme, mas ele via que às vezes eu estava com um terço na mão rezando. E você reza o terço, reza. E como é isso? Tal? Aí ele ficava encapsulado com isso, né? Mas é bom mesmo, precisa disso mesmo, precisa, oração, eu fiquei um monte de coisa para ele. Um dia ele chegou para mim e falou assim, olha, eu estou sentindo uma alegria no meu coração tão grande. Eu falei, o que aconteceu? Eu comecei a rezar agora, todo dia, como você falou, 3 Ave Marias. Porque eu falei para ele começar de pouco, né? Ninguém dá feijoada a bebezinho recém-nascido, né? Você tem que começar aos poucos. O papai não está acostumado a rezar nada. Eu já estava acostumado a rezar o rosário e tal, mas ele não. Então eu falei, rapaz, o
texto é muita coisa para você, começa todo dia com o texto. Todo dia quando você se levantar, reza 3 Ave Marias, né? E falei aquilo, mas aquilo passou meio batido, né? Não dei conta mais. Quando ele chegou, ele falou, rapaz, estou tão contente, por quê? Porque eu estou rezando 3 Ave Marias todo dia. Isso dá uma coisa tão boa, uma alegria e tal. O que é? É a alma sendo alimentada, né? E quando a gente alimenta com a Eucaristia, aí é mais ainda, né? A Eucaristia é o próprio Jesus que nos deu a nós por alimento. Mas às vezes, por questão da situação da vida, pode acontecer de nem todo mundo poder comungar todo dia, ou nem todo mundo poder comungar na missa. Então, o que tem? Tem a oração diária, né? Então, assim como eu digo que a missa é o alimento da alma, como se fosse hoje aqui, né? Confraternização, Natal, é aquela festa, né? Um alimento mais precioso. E o que a gente reza todo dia é o pãozinho mesmo, a farinha do dia, né? Feijão e arroz, né? Todo dia aquela oração. Mas é importante que a gente tenha um mínimo necessário de oração. Bom, segundo Nossa Senhora, isso aí, Nossa Senhora, né? O mínimo necessário de oração para a minha salvação, agora não é nem para mim alimentar minha alma, é para alcançar a minha salvação, que é o principal de tudo, né? É o terço. E na verdade, Nossa Senhora queria, sabe o quê? Ou melhor, Nossa Senhora ainda quer, né? O rosário. Mas o rosário, já na época, quando apareceu, em 1917, em Fátima, algumas portuguesinhas falaram assim, mas o rosário é muita coisa. 3 terços, e agora que tem um 4, né? Naquela época, 3 terços. E a Lúcia, será que não pode ser um, não? Tem os afazeres, né? A desculpa sempre é dos afazeres, né? Aí a Lúcia foi perguntar a Nossa Senhora, já estava indo no convento, que no convento Nossa Senhora continua aparecendo para ela, Jesus também, São José. E aí ela perguntou, estão perguntando se pode ser só um texto, pode ser? E Nossa Senhora ficou triste com a pergunta. Depois ela escreveu, se ela soubesse que Nossa Senhora ia ficar triste, ela não teria feito a pergunta. Mas já tinha feito, né? Aí Nossa Senhora falou o seguinte, olha, está bem, se rezar pelo menos um texto, mas se tem que fazer a consagração. Então ela falou, se fizer a consagração e rezar pelo menos um texto todo dia, ainda assim eu daria as graças prometidas. Quais são as graças prometidas? Nossa Senhora de Fátima apareceu em 1917. Mas quando ela deu o texto pela primeira vez foi em 1214. Quantos anos daí? 700, né? Arredondando aí. 700 anos. Durante 700 anos, Nossa Senhora apareceu para Alain de la Roche, outros santos também, e disse o seguinte, quem rezar o meu rosário, tereis as graças para a sua salvação. Em outra aparição, ela disse para o outro santo, quem estiver rezando o meu rosário, não morrerá na inimizade com Deus. Portanto, não vai morrer em pecado, né? Não só vai dar uma graça que ela vai conseguir todas as graças necessárias para poder se apresentar dignamente a Jesus Cristo. Como a gente reza na Salve Rainha, né? Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Quais são as promessas de Cristo? A salvação. Então, para que eu seja digno da salvação, eu tenho que estar preparado, né? Com a alma. E se rezar o rosário, nós vamos ter por vários santos que com o rosário a pessoa vai aparecer dignamente preparada por Jesus Cristo. Mas é o rosário. Chega em Fátima, as portuguesinhas vão pechinchar. Mas o rosário é muita coisa. Não, só ficou triste, né? Hoje eu estou lhe dando o céu, a eternidade para um rosário, agora você vai dizer que não aguenta. Bom, então aí nós só fez o quê? Uma permuta, né? Se não consegue rezar os 3 terços, então, para compensar os 2 terços, fazer o quê? A consagração. Por que a consagração, vamos dizer assim, tipo, substitui os outros 2 terços? Porque quando você se consagra a Nossa Senhora, você fala totus tu, todo vosso. Se consagra no todo, não é só o corpo que se consagra para Nossa Senhora proteger, mas todos os méritos da sua alma, toda a sua vida você se consagra a ela, do último fio de cabelo até a última potência da alma. Então tudo vai ser de Nossa Senhora, seus méritos também, tudo vai ser guardado por ela. Vai ter a proteção dela, é verdade, mas sobretudo, como você é propriedade dela, Nossa Senhora não deixa nada se perder. Então, tudo que você poderia oferecer como sacrifício e esquece, Nossa Senhora oferece por você, né? Até coisas que são banais na nossa vida. Por exemplo, acho que até os homens aqui vão, de repente vai ter homem que vai concordar comigo, né? Não sei se tem algum homem aqui que já lavou prato na vida, não? Né? Minha parte é cozinhar, lavar. Hoje, agora tá teve um também, falei, eu cozinho e lavo. Né? Mas
De modo geral, às vezes no quartel, qualquer lugar, no campeonato, você vai no acampamento que for, acaba lavando o prato, né? Agora a segunda pergunta, né? Essa aqui é interessante. Quem aqui que já parou para lavar um prato e falou assim, vou oferecer esse prato aqui pela salvação de uma alma? Ou em reparação dos meus pecados, ou pela conversão dos pecadores, ou pela alma do purgatório? Quem já fez isso? Muito difícil, né? Eu faço a vassoura. A vassoura se oferece. É mais penoso. É mais penoso, né? Mas eu estou falando do prato porque a coisa é muito raro alguém dizer que nunca lavou um prato na vida, é muito raro, né? Mas o fato é que se você esquece de oferecer a vassoura, o prato, o que for, Nossa Senhora oferece, se você for consagrado. Então o que acontece? Tudo que acontecer na sua vida, seja de alegria, seja de tristeza, ou coisas do comum do dia a dia, como o trabalho, se torna diante de Deus um ato de oração para a sua conversão, para a conversão dos pecadores e para diminuir o seu purgatório. Por quê? Porque agora você é coisa e propriedade de Nossa Senhora. E ela, então, toda a sua vida pode ser oferecido a Jesus pelas mãos de Maria. Interessante, né? A consagração. Por isso que é importante. Por isso que Nossa Senhora falou em Fátima, as crianças, eu vim porque Deus quer, olha a premissa, é a vontade de Deus. Deus quer agora, para a salvação das almas, a devoção ao meu imaculado coração. Para isso me pedir que o Papa faça uma consagração do mundo e a Rússia ao imaculado coração. Quem abraçar essa devoção e rezar o meu rosário, promete as graças necessárias para a salvação de sua alma, conversão dos pecadores e a paz para o mundo inteiro. No caso aqui, como eu já expliquei, se não conseguir o rosário, tem que pelo menos ser consagrado para obter essas três graças, né? Salvação, conversão dos pecadores e a paz para o mundo inteiro. Tem mais graças, mas não só depois, no rosário mesmo, não só promete mais outras graças também que ela vai conseguir para nós. Então, é necessário, no mínimo, uma oração diária, cujo Nossa Senhora falou que é o terço, e é necessário fazer a consagração. Como é que faço essa consagração? Bom, a consagração em si é um ato de amor. Ou seja, eu quero ser consagrado, diante de Deus está consagrado. Então, quando a gente coroar Nossa Senhora, através dessa coroação, dizia o Papa João Paulo II, estaremos fazendo a nossa consagração. Bom, depois que eu sair daqui, for embora, quem é que vai sair daqui consagrado? Eu não sei. Por que eu não sei? Porque eu não sei o que passa no coração de cada um. Na hora de coroar, se a pessoa tiver a intenção de sair daqui consagrado, vai sair consagrado. Agora, se ela só achou como bonito e bateu o palmo, só achou como bonito. Entendeu? Precisa de um ato de vontade. Eu quero sair daqui consagrado. E aí chegou aqui com o anjo da guarda e vai sair acompanhado, além do anjo, com um arcanjo, né? Além do anjo, ele ganha um arcanjo de proteção, porque saiu consagrado. Mas é preciso esse ato de vontade. Por isso que alguns professores de consagração até comparam um pouquinho a consagração ao sacramento matrimonial. Em que sentido? No sentido de que os noivos é que se administram o sacramento do matrimônio. Eu sabia disso? Está sabendo agora, né? Então, o padre, ele vai representar a Deus e a comunidade e a igreja, né? Então, ele vai chancelar ali, abençoar ali o sagrado matrimônio, né? Diante da comunidade, diante de Deus, e oficializar canonicamente. Mas quem vai administrar o sacramento matrimonial são os noivos, os novitantes, né? Sabia disso, João? Já é casado, não? Olha aí, o que é a... Papai da religião. Você vai casar no religioso já, não? Então não casar no religioso ainda. Então agora você já sabe, quando for casar no religioso, quando for para o curso de noivo, quando explicar, essa história eu já sabia, né? Então são os noivos que se auto-administram o sacramento do matrimônio. A igreja oferece o quê? O chancelamento de Deus, a bênção de Deus, para confirmar diante de todo mundo que ali houve um ato sagrado diante de Deus. Bonito, né? Você sabia disso aí? Você sabia, né? Vai ter cara mais sabido aí. Né? Então, a consagração é mais ou menos, é quase a mesma coisa, só que a consagração não é sacramento, né? Mas é uma devoção que depende de um ato interno de vontade. Se você ler o livro todinho de São Luís e fizer só um ato simbólico de assinar lá e não tiver aquele desejo de ser consagrado, não foi consagrado. Agora, se a gente coroar Nossa Senhora tiver o desejo de ser consagrado, sai consagrado. Mas é bom ler o livro de São Luís de Montfort, porque a gente entende melhor a consagração, a gente entende melhor o nosso papel de ser consagrado e as graças que nós recebemos a nos entregarmos Jesus pelas mãos de Maria, tá certo? Então eu convido aqui o nosso anfitrião